Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu estou aqui com a Sônia, que além de ser uma querida amiga, uma pessoa que eu admiro muito, ela é educadora, ela é consultora, ela é coach e muito mais que vocês vão perceber hoje pelo nosso bate-papo. Sônia, muito obrigada de você estar aqui. Para mim é um privilégio ter você aqui comigo. Ótimo. Obrigada a você, né? Você sempre me puxa para algumas coisas diferentes. Obrigada, eu que agradeço. Então, hoje a gente vai compartilhar aqui um pouco dos seus conhecimentos na área de educação, de aprendizagem, porque já que você trabalha como consultora há tantos anos, coach, que ajuda as pessoas a mudarem os comportamentos, né? Porque o coach, no fundo, tem um propósito parecido com isso. Então, como é que você juntou a educação, esses estilos todos de aprendizagem, não sei nem se são os estilos de aprendizagem ou não, você me corrige, e com essa questão da transformação, do hábito, do coach, enfim, se você puder dar uma... Tá. Como eu juntei, foi assim, foram anos assim de busca, eu acredito, de jeitos ou condições em que a gente pudesse levar as pessoas a aprenderem ou de uma forma mais agradável e efetiva, né, o que elas quisessem aprender, né? Então, eu acho que um pouquinho de uma linha de tempo assim, eu me formei na USP, né, em educação, e de lá eu já saí com algumas questões interessantes de o que eu queria buscar. Né? Então, lembro de um professor de filosofia que falou assim: todo educador precisa ter clareza do que está buscando trabalhar o ser humano, ou quem é o ser humano para ele. Né? E aí, educação, né? O que significa educação? Aí eu lembrei, né, de uma frase do Kant, um filósofo grego, porque a gente tinha que estudar a história grega, né, para poder entender melhor o nosso papel, né? E ele fala assim que educação é desenvolver em cada pessoa um desejo de ser, ou de busca da melhor perfeição possível de si mesmo. Olha que legal. O cara estava em 1800, né, falando já tinha essa visão. isso, né? Então, como é que eu vejo isso? Aos poucos, então, entrei numa empresa, eu achei que essa foi a minha grande base de definição do que eu queria mesmo. Então, como educadora, eu fiz parte de uma equipe que analisava ou projetava todas as iniciativas de desenvolvimento comigo, educadora, com uma socióloga, com um filósofo, tal. E a gente sentava numa mesa aí, ó. Delícia. Como vamos fazer tal programa, tal transferência de linha de produção de uma fábrica para outra, como envolver as pessoas, como desenvolver as pessoas, né? Então, eu fiquei animada porque eu teve uma história antes de educação de crianças, né? Ok, aprendi métodos, técnicas, tal, mas quando eu me vi no mundo adulto e o que é educação para adultos, né, dentro de uma organização, aí ficou mais claro para mim o que é que eu buscava contribuir para o mundo, né? E eu falo para o mundo mesmo. Então, onde eu vi acontecendo muito foi nessas conversas e nessas construções, ainda dentro daquela empresa, é um olhar do como a gente estrutura a situação de aprendizagem, seja um curso, seja uma experiência específica, operacional, etc., para que haja uma aprendizagem efetiva e outro retorno em cima de investimento, né? Porque todas as aprovações dos projetos tal passavam por isso, né? Quer dizer, vale a pena, tal. Então, essa busca de como é que a gente pode fazer com que a pessoa realmente aprenda, e tudo que eu fui vendo de resultado, de medida, etc., que me levou a continuar construindo essa avenida, eu diria assim, de que métodos, que formas a gente pode usar como educador mesmo para poder trazer a facilidade, eu diria, né? Facilitar essa busca de desenvolvimento de habilidades e de competências. E aí, no meio do caminho, a gente descobre que primeiro tem que passar por uma grande habilidade, que é o autoconhecimento, né? Para assim, ajustar
as medidas, os métodos, as formas, as estratégias de ensino àquela população que a gente estava trabalhando, né? E aí começou a ficar mais complexo, né, Adriana? Porque tá bom, diferentes pessoas, diferentes histórias, diferentes características, perfis, necessidades. Então isso foi me atraindo muito, como é que a gente diferencia, como é que a gente adapta, né? Eu lembro que eu pesquisava muito isso, né, um livro de Revolucionando o Aprendizado, que foi feito na Nova Zelândia, tal, que já provocava algumas reflexões de como o nosso cérebro funciona para aprender. Isso em 92. Então, de lá para cá, minha vida, né, minha experiência, essa questão de como nossa mente funciona para todas as escolhas que a gente tem que fazer, me atraiu muito. E agora eu vou entrar aqui, você falou disso, né? Não sei se você quer terminar o que você estava falando. Que a gente sabe que o cérebro resiste a mudanças, né? Então, o aprendizado é algo novo, que Sim. Provavelmente vai mexer com um status quo que já existe ali, de operação. Sim, sim. Então, a aprendizagem tem que ser muito estimulante para que ele se motive a mudar. Isso. Como é que é isso? Primeiro, eu encaro a resistência como natural, porque todos nós temos Sim. uma vivência, temos uma forma de enxergar já o mundo, tomar decisões. Então, incluir algo novo, primeiro precisa ser despertada a atenção, interesse. E como é que se desperta o interesse? Então, a própria pessoa pode estimular, nossa, estou precisando por causa de alguma questão que eu mesmo já percebi que preciso, ou alguém me ajuda, olha, você está precisando, ou seria interessante se desenvolver mais nisso, etc. Então, o principal é esse interesse, né? Quer dizer, eu despertar a atenção, porque se eu desperto a atenção dirige a minha energia. Sim. E sustentar essa energia no novo para que o hábito ou o conhecimento anterior não volte a puxar a gente, né, para o automático, é um esforço fantástico. Então, para mim, a primeira coisa que a gente aprende é como despertar essa atenção, assim, né? Enquanto metodologia, tá? Você entra, por exemplo, num curso de desenvolvimento de liderança. Todo mundo lá indo para lá para um curso. Como é que foi despertado esse interesse, essa e-mail atenção? que eles receberam. Aliás, ainda tive várias vezes assim, não sei porque eu estou aqui, recebi e-mails, eu tinha que vir, porque senão a vaga não completa. Né? E aí, várias vezes, eu já, naquilo que eu pude participar de construção dentro da educação corporativa, uma forma seria, um exemplo, né? O meu líder me chama, né? Falei aí, aliás, ele me chama ou ele já construiu comigo um caminho de desenvolvimento que nós dois estamos de acordo, ok? Essa é uma questão, depois, entre parênteses, a gente pode se aprofundar. Os PDIs precisam despertar interesse. Né? Que já começa antes do evento. Ali o evento faz parte de uma trilha onde vai ter a construção. Isso. E uma observação nesse sentido, falando de PDI, como a gente não tem esses conhecimentos tão divulgados, então, o que acontece? As sugestões de ações para que aquelas competências sejam desenvolvidas, ficam naquilo que a gente chama de trazer mais conhecimento, né, sobre aquilo. Então, por exemplo, precisa delegar. Então, vai lá ler um livro, vai ver vídeos. Não estou desmerecendo isso, mas é que para aí, né? Para aí. Aí, se ele não exercitar isso, ele não vai fixar. Então, o estímulo de onde vem... Imagina você, um líder seu, chegando... Você, olha, tá bom, tem mesmo um programa que eu gostaria de ir, esse aí combina muito com o que a gente já tem conversado, que é o seu desenvolvimento. Tudo bem? Vai lá e o que você combina comigo que você vai tentar aprender ou fixar? E, aliás, cutuca lá as pessoas do curso para poder te trazer essas respostas. Quando volta... Aí eu já mudei um pouco a forma como a pessoa está participando, ok? Sim. Porque e assim, quando voltar... Já está vendo valor.
vendo valor, está querendo corresponder a uma expectativa, faz sentido no processo de desenvolvimento, ele sente aquela necessidade mesmo de delegar, porque já está passando por algum problema que realmente a equipe não está se desenvolvendo, ou ele mesmo está desenvolvendo. Todo esse cenário ele é importantíssimo de estar presente, né? E aí, na volta, o líder chama e fala, e aí, o que foi? Tal, nossa, eu aprendi tal coisa. Tá bom, então aplique daqui 15 dias a gente conversa. Percebe a diferença? Porque o que a neurociência veio trazendo de novo? Então, primeiro, a atenção. Eu despertei? Despertei. Tem uma dor ali, tem uma necessidade, um dilema, né? Depois eu puxo a memória. Tem aquela memória de trabalho, a memória a longo prazo. Se eu não cuidar do que acontece dentro daquela solução de aprendizagem, fica lá na memória de trabalho, tá certo? Porque, ok, lembro do que eu aprendi e tal, por algum tempinho, mas depois Esquece. eu preciso fazer com que entre na memória a longo prazo, só que para isso tem que ter tido uma questão emocional, que eu digo, não, isso aqui é importante mesmo, para eu reter, guardar e querer aplicar, ok? Aí entra a questão como é que a gente está, né? O estado emocional para estar naquele momento. E depois, tá bom, qual é a rede de suporte que eu tenho, como é que quem me ajuda a manter o foco daquilo, E né? continuar exercitando. E continuar exercitando. Para se tornar um hábito, substituir o hábito antigo por esse novo. Isso. Então, acho, não sei se eu respondi. Sempre vai ter a resistência, certo? Mas, assim, com esse mecanismo, conhecendo como o nosso cérebro funciona, você vai abrindo possibilidades dele e querer ir por aquele outro caminho novo, porque faz sentido, resolve uma dor. Ele é recompensado, né? Tem aquela recompensa que a gente chama, nossa, consegui. Isso no coach a gente vê o tempo todo, né? Consegui, falei com o cara e realmente, nossa, prestei atenção, ele falou, e agora nós estamos melhor, né? Então, prestando atenção, isso não está muito claro, não está mas diz, como foco de quem organiza, ou não só na educação corporativa, né, Adriana? Eu acho que até no próprio desenvolvimento de liderança, assumir um pouco esse papel de que tem que ter a prática. Então, outro dia, um exemplo de um coach meu. Então, estou achando que eu preciso desenvolver os meus líderes em conhecer mais e aprender a olhar os custos das operações que eles fazem. Ok? Primeiro passo. Então, pus eles chamei o cara da contabilidade e pedi para ele explicar como é que funciona, os orçamentos, o que acontece, etc. Tá, pronto. E aí, o que você espera disso? Não, que eles comecem a olhar melhor os orçamentos, etc. Então, não sei se eu me fiz entender, né? Fez. O senhor líder, tá, primeiro, você conversou com eles que você queria realmente que eles olhassem mais para isso e te trouxessem mais a análise deles em cima do que eles gastam, etc. Não. Né? Eu coloquei eles lá. Tá bom, então, ok, vamos lá. E depois, o que você vai fazer depois que eles saem dessa conversa com a pessoa da contabilidade? Ou antes, né? Como é que você endereçou para a pessoa, ou para o especialista, o que você queria? E agora? Como é que você vai pôr em prática? Você vai pedir para eles apresentarem o que eles pensam sobre os custos da área, à luz do que eles viram com o cara? Não, nem tinha pensado nisso. Eles têm que, então, aquilo que a gente aprende em termos de educação, falar, dizer e pedir, o outro já sabe fazer. O nosso conhecimento de neurociência aplicada à educação, assim, questiona veementemente isso, né? E como é que ele sugeriu, na verdade, uma experiência, né, uma repetição para que eles comecem? Ele tem um acompanhamento com essas pessoas? Isso. É isso? Ele está em coaching, então... Então vai ter o acompanhamento, com certeza. Dele, se ele está fazendo o acompanhamento e qual é o acompanhamento, né? Muito bom, muito bom. Né? Agora, eu sei que todo mundo fala disso, mas você falou de atenção e a gente sabe que a atenção é o que grava as coisas. Se eu não tenho atenção, eu não gravo.
Mas no mundo que a gente está vivendo, que a gente faz 10 mil coisas ao mesmo tempo e todo mundo. E o que eu percebo quando a gente faz trabalho dentro das organizações é que o WhatsApp está o tempo todo. Então, e quando você faz o treinamento ou alguma coisa dentro das instalações da própria empresa, vira e mexe, tem alguém que puxa alguém para uma reunião que tira da sala de aula. O próprio celular ali do lado o tempo todo. Né? Exatamente. Como é que você vê essa coisa da atenção, que ele precisa estar lá para gravar, e entrar também num ritmo, né, de raciocínio daquela... Tem um aquecimento que todo treinamento precisa. Tem um aquecimento, tem normalmente um pré-trabalho. Sim. Eu recomendo sempre algum pré-trabalho que já vá fazendo esse aquecimento. Então, um belo questionamento, algumas perguntas interessantes do que ele quer ver ali, né? Ou já uma reflexão anterior do que ele quer ver. Né? E aí, quem está facilitando, você tem que ter assim, criatividade para na hora que começa. Né? Esse puxa-puxa lá. Então, desligar coisas assim. Você pede para desligar? Sim, peço para desligar. E eles desligam? No mundo, no presencial dá para ver que sim, né? Agora estamos voltando ao presidencial. No virtual é mais difícil, né? Mas as câmeras abertas, eu percebo os movimentos, né? Sim. Das pessoas, ou tela, etc. Então, né, de uma forma bem respeitosa, preciso da atenção aqui e tal, e vamos lá. E assim, não pode ser só o pedido, preste atenção, né? Vamos agora conversar, vamos agora fazer um trabalho em dupla para tal e tal coisa, para manter o tempo todo, né? E outra coisa é deixar espaço para fala e para dúvida, certos silêncios, assim, tipo, tá, e aí? Que pensamentos estão passando, que dúvidas estão passando, porque aí não tem como não responder essa pergunta... Se não refletir. Fazendo outra coisa. Isso não refletir, né? E assim, o David Rock falava muito, né? E, inclusive, quando ele veio para o Brasil e fez aqueles... acho que você estava lá. Você lembra que ele dava a cada uma hora e pouco, ele dava um intervalo de 10, 15 minutos. Para as pessoas poderem se conectar, né? Verdade, isso. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante para você manter as pessoas presentes. Então, quando é virtual, a gente costuma fazer, no máximo de 1h30, dá uns 15 minutos. Isso. O ideal seria a cada 50 minutos, mas a gente sabe que é muita coisa. Então, a gente faz cada 1h30. Não sei o que você pensa sobre isso. Segundo alguns estudos que eu vi, mais de 20 minutos você já está... Desconectando a pessoa. Desconectando. A sua atenção começa a desconectar. Por isso que a gente tem que fazer para ou mudar o estímulo. Então, você está conversando, passando conceitos ou dialogando. Então, 20 minutos eu dou um exercício, né? Em salas ou presencial, em duplas, ou o que for possível. Ou um jogo, né? Então, você muda o estímulo. Mas a cada 1h30 eles precisam se conectar com outras coisas. Vai tomar café, vai não sei o quê, vai mesmo presencial, vai checar tudo que ficou lá, porque começa a atenção em algumas coisas, checa, né? E aí volta. E até porque você pediu para desligar o telefone, então eles vão querer saber o que vai acontecer nesses intervalinhos de 15 minutos para eles poderem ficar updated. Como eu estou sempre trabalhando, o foco meu não são questões mais técnicas e sim comportamentais, né? Então, preciso da presença, né? Preciso da presença, do estímulo ao que está acontecendo dentro dele, o que está acontecendo com os outros naquela situação, né? Então, sim, eu acho que 1h30 é interessante, porque menos que isso, então, variando o estímulo, menos que isso, eu não consigo construir blocos importantes de avanço, de entendimento de coisas, prática mínima de alguma coisa. Tal, né? Você falou, eu não lembro se a autora era Andrea, de neurociência. É a Carla Tiepo? Não é da Carla. Você falou, acho que acho que antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava falando sobre uma autora que você tinha visto que trouxe alguns novos aprendizados na área de neurociência para a educação.
Tem uma professora, né? Puxa, agora, se eu falei Fugiu. agora, desculpa. Não, foi um pouquinho antes só. É, não, a Carla Tiepo é uma pessoa que eu Sim. sempre sigo. É, mencionei, acho que não estou lembrando, não. Não, mas tá, o que que te nutre nessa área? Então, eu busco, então, a Carla é uma pessoa que eu busco. Eu leio muito, por exemplo, e vou para a área um pouquinho de educação, né? É a professora Marta Rivas, né? Ela é uma neuropedagoga que, que oferece assim todo um arcabouço o quanto que ela está juntando o conhecimento que ela tem de neurociência, né? Tá. Ela era uma bióloga, ela foi, né, se formou como neurociência, e como é que ela vê o que tem que acontecer dentro da educação mesmo formal, para que as crianças, jovens e adultos aprendam de fato, né? Então isso me inspira. Eu leio muito, continuo lendo o David, né? Porque Rock. aquele 5 pensamentos, 5 níveis de pensamento são uma das ferramentas que eu mais uso. E pequenos cursos, né, que Você eu faz. faço, rápidos. Aquele próprio curso de padrões emocionais, eu acho que me deu outra dimensão de como a gente pode trabalhar essa questão, né? Inclusive porque as questões emocionais são importantes e ela precisa ser medida, provocada, justamente para os ambientes em que a gente quer promover a aprendizagem, né? É, assim, eu não sei se você se lembra, acho que saiu nessas coisas de WhatsApp, assim, tinha uma foto que me impressionou muito, né? Que era, eles mostravam um carro, um Fusca e um carro atual. Eu não sei se você se lembra disso. Aí mostrava um, sei lá, uma situação de computador com o computador de antigamente e o computador 100 anos atrás, né? Tá. Aí ele chegava mostrando todos os avanços e aí chegava na sala de aula, que a sala de aula ela tá a mesma há 100 anos. Isso mesmo. Então, se os estímulos são diferentes, a gente tem aí os chatbots de GPT e outros mais que estão chegando aí, a inteligência artificial. Hoje você não precisa aprender algumas coisas, porque algumas coisas já estão de fácil acesso, outras sim. Então teria que estimular o pensamento, Isso. provavelmente teria que pensar em prover coisas de desenvolvimento de inteligência emocional, essas coisas todas que precisariam estar sendo investidas. Sim. Então, como é que você vê a educação que o formato da sala de aula, embora hoje, claro, tenha um respeito diferente, né? Antigamente o professor era uma autoridade, hoje os alunos já lidam diferente com isso. E sabe por quê? Porque eu não preciso mais do conhecimento via ele. Eu acho que isso que você está, para mim, remete ao seguinte raciocínio, né? Onde eu obtenho informação. Para mim, conhecimento e informação é uma fonte. Não é. Na medida que eu conheço, eu não aprendi. Então, para mim, a definição de aprendizagem é quando eu estou aplicando, eu estou praticando, eu já transformei em ação aquilo que veio de informação que eu me interessei. Sim. E isso aí é muito importante para mim. Então, se o professor continuar sendo fonte de informação e de conhecimento... Ele pega no celular e pega... Lógico, eu vou ali, isso eu já sei. Aliás, assim, a gente tem depoimentos de escolas, assim, de alunos que... Não, isso aí está errado o que você está falando. Eu estou aqui, já... Você está desatualizada. Tem outra questão a respeito disso. Então, as salas de aula, né? Aí eu estou falando de adulto também, né? De adulto. Mas as salas de aula deviam ser experiências. Primeiro, laboratórios, e por quê? Né? Aquilo que a gente aprende e reforça com a neurociência, que eu faço conexões. Para eu incluir na minha memória de longo prazo, eu tenho que fazer conexões com o que eu já tenho. Uhum. Eu não consigo avançar se eu não fizer essas conexões. Então, se eu começo dizendo o que sabemos sobre tal coisa,
né? E aí a gente começa, né, a fazer que aqueles cérebros maravilhosos comecem a dizer o que a gente sabe, mesmo que seja uma coisa nova, porque vai ser difícil, alguém não ter esbarrado perto de algum conceito, de alguma coisa que eu queira estar trabalhando. Porque já sabemos. Ah, já sabemos isso? Então, ok, isso é importante, por causa é verdade, isso é defendido por essa linha, etc., tal, ok? Agora, tá faltando isso aqui, olha. Isso aqui é novo, ou tem um raciocínio que eu não ouvi aqui de vocês. E porque estamos aqui, isso é muito importante, incluir isso no que é o conhecimento de vocês. Você viu a diferença? Total. Agora, ok, atualizamos o conhecimento, vamos ver como é que... E aí, como é que a gente pratica isso? Que coisa real vocês estão vivendo hoje que isso faria diferença na vida de vocês, né? Trazer para o presente deles e uma Isso. aplicabilidade desse conteúdo para fazer um significado, porque senão não vai ter significado nenhum. Tem significado, não alcança o propósito, no movimento, eu resisto, desisto. É aquela aula de química que você não sabe onde é que usa. Então, para que eu estou aprendendo isso? E aí tem professores da área de infantil e mesmo adolescentes tal, que são super criativos, né, para fazer analogias incríveis. Por que ele está aprendendo aquele conceito, né? Que fica pertinho da realidade da criança, que fica perto da realidade do adolescente, do jovem e do adulto, né? Então, eu acho que o segredo, pelo que você está falando, é sempre a gente fazer conexões dentro do que já existe no cérebro, para poder ele ter um insight das coisas novas que ele vai aprender. E aí capturar esse insight com assim, tá aí, que significado você dá para isso na tua vida? Porque você teve insight. Ok, nossa, acho que vou... Tá, então, se eu vou melhorar tal coisa que eu faço hoje, ou vou começar a fazer uma coisa nova, ok. Então, ele deu significado e tem até emoção interessante envolvida, não é? Agora, tem lembrei do nome, Rosana Alves, doutora Rosana Alves. Ela falou assim, deu um insight, viu que aquilo é importante, 1, 2, 3, já levanta do sofá e faz. Quer dizer, não é nem anotar, é fazer. O anotar é uma forma de fazer, mas ainda você tem que ter o passo do anotou, alguém, ou eu mesmo dizer, anotei que vou fazer isso. Perfeito. E vou fazer. Quem é que eu me cobro? Algum apoio que eu tenho me cobra? Isso. O cobrar, tem pessoas que questionam essa palavra, mas está junto comigo, é um follow-up, lembrando, né? acompanhando. E essa é uma questão hoje nas lideranças, não acompanha, combina. Às vezes chega até, nossa, é isso mesmo que eu vou fazer, mas não combina. Não acompanha. Né? E aí, o que você aprendeu essa semana? Conseguiu fazer, não conseguiu fazer aquilo? Né? E aí vai fixando, né? Porque aí realmente vai criando a teia neural vai se engrossando, né? E aí realmente fixa, né? Ele se vê muito bem, porque resolveu uma questão, vê que está avançando em alguma coisa. Né? Nesses anos de experiência que você tem, o que você acha que mudou na liderança? Ou nas necessidades que eles têm de desenvolvimento? Ou continua com as mesmas necessidades? As mesmas necessidades, algumas crenças caindo, que eu acredito, assim, por exemplo, quando um líder fala para mim que, ok, ele precisa aprender, ou a equipe dele precisa aprender tal coisa, isso vai levar muito tempo. Eu falei, por que não? Porque levei X anos para aprender. Tá, e o que fez você aprender? Não, foi a experiência, foi os desafios em relação àquilo que eu tive que enfrentar. Tá, então, mas dá para fazer mais rápido. Então, e aí eles, como, né? Tem que fazer mais rápido. Que a experiência dele não foi essa, né? Como faz mais rápido? Então, aí que a gente pode ajudar muito, né? Porque o que eles têm que assim, mudar um pouco de crença é que é possível instalar novos comportamentos mais rápido, desde que eles assumam um papel também de educador, né? O que é esse papel de educador? Aliás, assim, né, tem 2 frases que eu ouço, assim, quando a gente está ajudando um líder a entender melhor as pessoas, fala, acho que eu preciso ser psicólogo, né?
Mas agora, na questão da aprendizagem e desenvolver as competências, eu acho que eu preciso ser educador, né? Verdade. Não é? E assim, que você, são coisas simples. Então, por exemplo, esse caso que eu falei da contabilidade, por exemplo, um caso de um líder de uma área de jurídica, por exemplo, baita experiência, um monte de coisa, aí está treinando, né, ou pelo menos fazendo a integração de uma advogada nova, né? Ela está diante de um caso que ela não passou ainda por essa experiência, mas ele já. Então, o que ele faz? Não, faz assim que você vai se dar bem, entendeu? E aí, nenhum questionamento. Então, estamos diante disso. O que você acha disso? Tem alguma conexão que ela pode fazer com os outros tipos de caso, de processos que ela já fez. Perguntou? Não, né? Não, então, porque nós estamos precisando de agilidade, não estamos? Sim, então sim. Mandar fazer é mais fácil. Então, mas consequências, então, não mais desenvolve. Fácil, mas o resultado está sendo... Então, o que mudou? Eles estão vendo que esse tipo de dizer faz não está trazendo resultado. A minha equipe não me acompanha, eu já disse 1.300 vezes, né? Esse dizer o que fazer tem que mudar a forma. Não puxa para a pessoa criar os próprios insights e ressignificar para poder criar novos hábitos. Isso. E ela começar por ela mesma por fazer ela aquilo. Mesma, porque senão ela vai repetir. Só aquilo que a gente sabe, né? Que se você faz uma pergunta para o cérebro, ele vai procurar a resposta, não vai? Sim. Então, ao invés assim, o que você faria nesse caso? Silêncio, porque é isso que é difícil para os... Né, inclusive para alguns perfis de liderança. Para os extrovertidos. Os extrovertidos. Silêncio, acho que isso começa a fazer as conexões. Na hora que começa a fazer conexão, você já pode, a partir dali, introduzir, né? Olha isso, mas se for para isso, nossa, ok, pode deixar, eu vou, né? E você lida bem com esse silêncio? Nossa, tranquilo. Enquanto o extrovertido está lá debatendo, né, falando o que agora... Só entro quando a pessoa... Olha, investiguei um monte de coisa aqui na minha cabeça, mas não encontrei nada, né? Sério, mesmo. E naquela situação, você não passou por isso, né? Porque aí tem história junto já. É verdade. Então, quando é que se conecta aquela com essa? Eu faço de tudo. Para eles. Para fazer alguma conexão. Né? Então, acho que, não sei se eu respondi, a necessidade de aprendizagem rápida de coisas completamente diferentes está incomodando. E está se percebendo que o modo de operar como líder, de faz assim, faz assado, ou começa a fazer isso, se desenvolva nisso, só dizer e não dar suporte, acompanhamento, não está trazendo os resultados na medida que a gente precisa, né? Então essa fala assim, nossa, eu demorei tanto, eles não têm esse tempo, a gente não tem. Então temos mecanismos, compreensão, entendimento de como a gente funciona, lógico, para acelerar dentro com suporte adequado, né, para as pessoas, né? Porque a liderança também ela fica hoje, né, sendo uma cobrada. Me incomoda muito o discurso de que tudo é responsabilidade do líder. Me incomoda esse discurso porque eu acho que as coisas são uma via de duas mãos, né? Sim. E tem um managing up, né? Então você pode gerenciar e ajudar teu líder e ter um protagonismo muito grande com isso. Bom, esse ponto, porque não ficou tão claro talvez na minha fala, mas assim, na medida que você propõe a conexão, ele já está entrando com algo, o outro está entrando com algo dele, não é? Sim. Não disse que você tinha dito não, pelo amor de Deus. Isso, né? Depois, assim, quando ele traz algo que ele andou ele aprende, né, a trazer as experiências e dizer, olha, fiz desse jeito, aprendi isso, aquilo, eu preciso de você para isso, para o líder, né? Sim. Então, o protagonismo e começa na medida em que você coloca o outro dentro, traz a experiência do outro, traz o que ele pensa, ou o que ele concorda ou não concorda, ou o que ele vê ou não vê, e traz para ele poder fazer uma boa dupla, né? Diante de uma necessidade que os dois têm, né? Não é só o líder que tem. Sim. Né?
É porque Você tem razão. o líder ele fica muito cobrado também, né, por produtividade, por resultado, todos, Todos, todos. mas e essa coisa fica, dependendo até do nível hierárquico, né, se ele estiver mais em cima, menos, talvez, não menos sanduíche, vai, porque ele já está lá em cima. Mas quem está na média gerência, ele fica sendo cobrado por cima e por baixo. Então, ele precisa ter um preparo emocional para lidar com isso, muito forte. Emocional e técnico. E técnico, Então, com o que eu certeza. vejo assim, um desafio da nossa área de recursos humanos é atuar mais provendo, né, essa conversa com os líderes, assim, conversa de dia a dia mesmo, ao invés de dizer assim, olha, você não está acompanhando bem, então, tá bom, como é que eu acompanho, né? Quer dizer, de começar a ajudá-lo também a entender como é que ele pode fazer isso de uma forma mais adequada, né? Então, Hoje em dia, cada vez eu vejo mais que você tem que, não sei se seria prover a palavra, mas municiar ou preparar, não sei qual seria a melhor palavra, desse líder ter uma bagagem, né, uma cesta, né, o cinto do Batman lá, ele cada vez maior, né? Isso. Dessas questões práticas, né, de como ajuda a mudar, tal, né? Teve uma vez que eu fiz uma sugestão para uma empresa, não tem os DDS, que são os diálogos diários de segurança, devia ter os DDL, né? De liderança? Porque trazer questões em que a pessoa, olha, hoje, porque o DDS, né, é assim, todo mundo lembrar de uma prática de segurança importante, ou lembrar que ontem algo quase aconteceu, mas não, porque a gente cumpriu um procedimento tal, o que os líderes trariam, né, o que está acontecendo, os desafios, etc, tal, e troca ali, assim, que tal, fazer isso, mas aquilo e tal. A gente não conversa, fóruns de liderança, de trazer as questões, as dores, os dilemas e serem aplicados, assim, técnicas, assim, a neurociência, pelo menos tudo que a gente aprendeu no neurocoaching, aqueles 5 pensamentos, por exemplo, surte um efeito rápido, assim, e eles acham uma ferramenta lógica e podem aplicar, né? Quando alguém chegar reclamando muito, o que você pode? É um drama, não é? Então, ajuda ele a chegar no problema e tal, né? Só para explicar para as pessoas, né, o que a sim, gente está falando, né, é uma metodologia do neurocoaching, que tem a ver com o neuroleadership aqui, que a gente distribui do David Rock. Isso. E aí é uma fase que fala para buscar solução e não ficar preso no problema. Isso. Resumindo, seria isso. E uma das coisas que você me levou a pensar aqui, conforme nos níveis, né? Como é que você coloca essa responsabilidade esse papel de educador também por um vice-presidente, por um diretor, né? Acho que uma das questões, porque assim, você precisa acompanhar. Tem um vice-presidente que virou para mim e falou assim, mas eu não sou babá de ficar acompanhando, né? Eu falei assim, se você garantir a atenção naquilo, e o significado, porque se você pede no sentido de gostaria que se desenvolvesse nisso, e depois vamos conversar sobre isso, quanto se avançou, quanto que, né, porque aí recursos, forma de fazer, tudo, o liderado, que é um diretor, ou, né, pode arranjar e pode se prover de uma rede aí de ajuda, mas foco naquilo e conversa sobre aquilo, e aí avançou, não avançou, se realmente ajuda na questão do querer, da atenção, do ir atrás, né? E aí, lógico, usar os outros mecanismos para efetivar uma prática naquela direção, né? Você sente que essa coisa do DDL poderia acontecer no mundo virtual? Sim. De que maneira? Tem tanta reunião que esses líderes são chamados para... E assim, eu acompanho, né? Tem coaches que me mostram como está a minha semana. E aí a gente faz aquela análise assim, quais são qual o propósito do uso daquele tempo todo, né? Os tempos. E você vai ver que são chamados, às vezes, que para eles próprios não fazem sentido. Então, uma rotina mesmo, de uma vez por semana, uma vez 15 dias, uma vez por mês, fazer uma chamada,
né? Às vezes um líder gosta disso e chama, ou as próprias áreas... Mas com a equipe todas. Com a equipe toda. Uhum. Ou pares de líderes, porque estão no mesmo nível, até mais eficiente, né? Pares de líderes e pares como líderes para discutir as questões que acho que um tem, outro eu também tenho, etc. Né? Você falou de pares de líderes, me lembrei do coaching que hoje está sendo... Coaching em grupo. Não só em grupo, mas às vezes tem um mentor que é par, tem um nome que eu esqueci agora o nome disso, mas que as empresas têm feito, a gente tem até colaborado com isso. Isso tudo são iniciativas dentro dessa ajuda, né? Que eu diria de manter o foco. Porque você troca experiência. Troca experiência, sai com insight, e aí como acolher esse insight e tornar prática, etc. Mas são estímulos importantes mesmo, de focar, né? Porque a questão grande é o foco. E voltando àquilo que você falou, a gente tem tanta distração de um monte de coisa, mas eu quero focar em quê mesmo, né? Você sabe que, às vezes, eu falava até isso, eu falava, meu Deus, eu trabalhei tanto, porque eu fiquei em reunião, sei lá, 9 horas, 10 horas, eu falava, eu não tive tempo de trabalhar. Isso aí. Como se a gente estivesse lá na reunião, não estivesse trabalhando, né? Mas é que tem a lição de casa das reuniões. Isso, e a gente não dá esse espaço, né? Exatamente. Até para processar insights, para processar... Não tem tempo. Fazer aquilo que eu me comprometi a fazer, que vai fazer muito sentido para contribuir com aquela equipe, ou com aquele assunto. Não dá tempo. Então, nós estamos desrespeitando o caminho, né, natural ou necessário que o nosso cérebro precisa para ajustar as coisas, organizar as coisas, Sim. focar e produzir, né? Sim. Produzir, né? Porque senão depois ele esquece, né? Esquece mesmo. Só ficou naquela horinha lá no trabalho, lá na memória de trabalho. Por isso que tem que anotar, né? Tem que anotar. Anotar também tem sido algo importante mesmo, né? Pelo menos sair daqui, tá concreto, e eu reviso, né? Eu ainda sou daquelas que anotam com caneta. Para não esquecer mesmo, para não ter jeito de apagar. Não, eu escrevo mesmo. Sim. Tenho com caneta, não é digitado, é isso que eu quis dizer. Não, é caneta. Hoje eu tenho assim... O caderno eletrônico. Isso, e nas sessões de coaching ficam umas letras horrorosas, mas está lá registrado, né? Não, porque tem gente que digita, né? E aí eu prefiro ainda escrever. Não, porque eu acho que ao digitar você está tirando a atenção, né, do outro. Não é? E por que escrever à mão não? Gozado, né? Será porque é mais automático? Olhar mais e é automático, isso. O instrumento é outro, é a minha mão, né? Que está já realizando ali. Eu tenho um teclado, tenho as letrinhas, tenho um lugar... Mas isso é para a gente que aprendeu com a mão, ou será que uma outra pessoa? Talvez não. Que já nasceu digitando. Pode ser. Mas algumas vezes eu vejo... alguma interrupção, aí é interessante para pesquisar, né? Alguma interrupção na forma como eu estou processando o meu raciocínio acontece, eu acho. Eu já vi alguns estudos falando que a mão fixa mais. Isso, porque eu acho que você está produzindo, é uma palavra que você já está produzindo inteira, um conceito, às vezes você faz um desenho, você rabisca, porque o digitar é outro processo, né? Que eu tenho que fazer, não é? Então, a gente tem falado aqui, né, esse bate-papo aqui com questão da educação com desenvolvimento, né, que tem a ver com adulto. Isso. Teria alguma nova técnica que seria eficiente, que você vê que seria, não vou dizer disruptiva, mas que seja criativa e que seja mais inovadora, que tenha sido recentemente aí? Às vezes vem da neurociência, um aprendizado que faz a gente rever, não sei. O que eu tenho visto, o que é novo é deixar o tempo investido em conhecimento, em passar, compartilhar conhecimento, ou mesmo buscando conhecimento, para a ação. Então, uma experiência que eu vivi e soube, né? Por exemplo, eu quero que um grupo de vendedores
saiba lidar melhor com clientes de diferentes classes, etc., né? Então faz um primeiro, lógico, uma introdução, porquê de tudo aquilo, tal, de diversas formas, tal, como a gente já falou. Mas a primeira coisa que se faz, você leva eles para viverem o papel daquele cliente. Então, por Uhum. exemplo, se eu estou querendo ver como é que uma loja de um shopping, como é que tipo de atendimento uma pessoa de classe A precisa, eu vou lá, ponho a minha melhor roupa E vai lá. e vou me sentir Cliente. uma pessoa que compra Sim. naquele lugar, etc., tal. Aí eu trago essa experiência para algum lugar de conversa, para um diálogo. O que aprendemos, o que vimos, o que percebemos, o que nos chamou a atenção e como é que eu trago isso para a prática, né? O que eu acrescento na minha prática de interação com essas pessoas e o que eu tenho que trazer, prover para que realmente eles sejam bem atendidos. Como é que eu compreendo esse cliente, né? Lojas de varejo fazem muito isso também. E farmacêutico também faz muito Fazem isso. muito isso. Então, eu acho que assim, quanto mais a gente se aproximar dessa questão de viver uma experiência que nos traga, a experiência nos traga conexões e amplitude de outras coisas que a gente não enxergava para poder ter melhores práticas, né? Combina muito com o que nós estamos, acho que, vivendo hoje, né? Tá. Tem também o microlearning, né? Que são aquelas pílulas de conhecimentos que são constantes, né? Isso. Então, e a pílula tem que ter a entrada, o estímulo, a conexão, certo, né? A conexão que ele faz com o dia a dia tem que ser, tem que conectar com algum dilema, alguma dor, tem que exigir uma prática e tem que alguém acompanhar essa prática, né? Porque é bom porque você entre um trabalho e outro, você vai tendo metodologias hoje para fixar. O que eu sinto que mudou era que antigamente você era contratado para fazer 2, 3 dias, 4 dias de workshop, e hoje você faz menos horas, mas você tem um acompanhamento entre um e outro, porque hoje se sabe que quando você fica 3, 4, 5 dias, não importa quantos dias lá, quando volta para o dia a dia e ele não fixou, ele vai apagando, porque vai voltando para aquela rotina. Então, eu acho que esta é uma grande diferença entre a educação que é aplicada hoje com o desenvolvimento. Isso. E aí você levantou um bom ponto, né? De vender isso é importante, né? Sim. Porque assim, Sônia, você fazia isso em 16 horas. Você pode fazer em 3? O início e o estímulo para aquilo, posso. Só que eu tenho que fazer, não 16, né, assim, porque aí a gente realmente inclui outras técnicas, etc. Mas eu quero acompanhar. Então, ok, 3 horas naquele dia, mais 3 horas semana que vem. Tá? Sim. Né? E entre uma coisa e outra, ele tem um homework. Ele tem um homework para poder aplicar na prática, tal. Isso. Mas ainda às vezes querem soluções milagrosas ainda, né? Mas acho que isso se instalando, acho que a gente vai dar um salto significativo na agilidade da aprendizagem. Eu acho que essa coisa do RH entender, né, que ele contrata na maioria das vezes, que o aprendizado, ele não acontece do dia para a noite, mas é um processo, e esse processo precisa ser repetido, ter constância, repetição, constância. Isso mesmo. Aí eu consigo fazer uma transformação de fato, né, que nada é... porque a gente às vezes confunde, né, essa questão da internet, que tudo é tão imediato, tudo vem tão rápido, com o ser humano. O ser humano não tem essa resposta tão rápida. Por mais que a gente tenha todo o nosso redor, todas as respostas imediatas. Nós temos um processo todo importante que a gente tem que passar. Tem uma reflexão de um artigo que eu vi na Você RH, que trouxe uma coisa interessante das tendências, desse sentido de tendências de desenvolvimento. Ele comentou uma coisa interessante que combina com a neurociência, que é assim, a gente tem que ver que a gente tem processos de aquisição de conhecimentos e prática que precisam ser respeitados. Então, quando eu falo, olha, vai aprender a ter visão mais estratégica, etc., tal, você precisa disso, eu trago um futuro, né? Então, eu estou dizendo assim, você precisa disso daqui a pouco, tá certo? Só que para aprender eu preciso estar aqui, né?
Sim, Hoje, preciso sim. olhar para o meu hoje com tudo que eu tenho do hoje, se eu acredito nisso, eu não acredito, se as minhas características me levam para isso ou não me levam para isso, né? Se eu vou ter mais... Não, isso aqui é só me libertar que eu vou, né? Em função de característica ou não, né? Então, essa velocidade com que a gente acha que as coisas precisam estar não combina com a nossa necessidade de entender o que é esperado, sentir onde eu estou em relação àquilo e que processo eu preciso ter para... E aí respeitando essas etapas mesmo, né? Que estão cada vez mais claras de como a gente funciona, né? É só ver quanto tempo demora para a gente mudar uma coisa que você queira fazer, seja criar um hábito de fazer ginástica, seja mudar um hábito de alimentação, assim, enfim, é só você ver como demora, ou até quando você, por exemplo, você está atendendo um coaching, a pessoa fala que ela tem um controle de impulso baixo, né? Sim, Quanto tempo demora para ele ter consciência, para ele poder frear, para ele não entrar só no automático? É muito tempo. isso. Então ele precisa primeiro ter interesse nisso, né? Quer dizer, realmente está Sim, incomodando, é uma dor, é. está incomodando. Tá. E aí ele descobrir o que está causando gatilhos ou, né, coisas às vezes fáceis, outras não, né, que a gente sabe que precisa investigar mais. Sim. Mas é incrível se você acompanha um pouco e respeita isso, assim, esses passos que a gente está aprendendo com a neurociência, é mais rápido. Quando eu chamo de rápido, não é veloz. É, Eu nunca legal. esqueço quando a gente fala das metodologias ágeis, né, que quando eu vejo palestras, tal, que eles fazem aquela diferença, né, de rápido e veloz, não sei se você lembra, né? Eles fazem uma comparação do veloz com o trem-bala Hum, e do rápido com o guepardo. hum, O veloz, tudo bem, o trem, mas ele está em cima de um trilho. de um trilho, ele não tem autonomia para desviar. Se ele sair do trilho, Deus acabou todo acidente. mundo ali dentro. É. O guepardo não, o próprio corpo dele, né, super rápido e vai se ajustando, se desviando dos obstáculos, etc. Então, acho que um cuidado que a gente está com velocidade de informação, mas não podemos ter velocidade em querer aprender, né? Precisamos ser rápidos e saber lidar com os obstáculos, descobrir de onde eles vêm, que ajuda eu preciso, que outro apoio eu tenho que buscar, né? Nossa, adorei esse rápido e veloz. Eu não Rápido e conhecia. veloz. Adorei isso. Eu gosto muito, então, eu sou fã de metodologia, né? Então, quando você olha e vai na essência das questões das metodologias ágeis, né, tem muito de aprendizagem em conexão com a neurociência, né? Porque ali está respeitando o nosso processo de aquisição, de mudança, né? De como é que metodologias, isso é bem lembrado agora, porque que metodologias existem para fazer gestão ágil? Muito Ajuda bom. muito, muito, muito. Muito, muito. Muito bom. Muito legal. Nós estamos assim quase já na Ah, hora. é? Olha que passa rápido, Que né? gostoso. Você quer deixar alguma mensagem assim para as pessoas, final, ou um insight que você teve, alguma conclusão que você queira falar aqui no nosso bate-papo? Eu acho que primeiro, assim, estar aqui e poder estar organizando o meu pensamento dessa forma já foi, para mim, um grande presente, né? Porque a gente, na vida, vai indo, né? E aí você conhece o meu perfil, né? Uhum. Sou uma INFJ, INFJ. né? E eu acho que essa busca de querer pôr em prática, de método, etc., teve muito auxílio no meu crescimento como pessoa, porque senão eu Podia ficar nas ficara nas ideias, ideias e né? sempre fugir disso. E na idealização, Como é né? que eu vejo a coisa acontecer? Então, primeiro isso, né? E acho que o convite é para que a gente entenda, né, somente o papel da liderança e como é que a gente pode, liderança todos nós em qualquer momento, como é que a gente pode ser apoiado, né, para entender melhor isso, como a gente funciona, como os outros funcionam e como é que a gente pode se ajudar, né? E um último recado é assim, a gente fala muito que a gente tem que se adaptar, né, trabalhar para adaptar, etc. Eu trocaria adaptação por integrar e transformar, porque na verdade assim, quanto mais eu desenvolvo pessoas, eu vejo
tem um momento de adaptar, mas para você poder dar liberdade de contribuição e a pessoa se sentir mesmo crescendo, se desenvolvendo, ela tem que contribuir com aquilo que é dela, né? Sem dúvida. Então acho que a educação deve levar a isso também, não só a adaptação, mas a fazer a pessoa conseguir transformar ao redor dela também, né? Muito legal. Eu adorei, aprendi muito com você. Obrigada. Muito legal, né? Essa coisa da educação com desenvolvimento, para mim, de juntar nessas matérias, é muito legal, né? Como que a gente consegue juntar psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia. Engenharia. É muito legal mesmo. Muito bom, muito bom. Okay. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por você estar aqui e por compartilhar todo o conhecimento. Ok, foi um prazer. Muito bom. Gente, então, obrigada para quem ficou aqui com a gente até agora. Espero vocês no próximo podcast Descompressão Corporativa. Por favor, se inscrevam nos nossos canais da Felipelli e até lá.